Você já parou para pensar como nós pesquisadores temos que estar atentos agora nesse momento de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD? Pois bem, esse vídeo é uma tentativa de esclarecer alguns pontos que nós temos que ter muito em consideração quando vamos a campo, quando vamos realizar pesquisas empíricas a partir deste ano agora de 2021. Agora entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E aí, como é que a gente vai fazer a pesquisa e as nossas investigações, levando em consideração essa nova lei? A LGPD nada mais é do que uma maneira de garantir aquelas pessoas que têm contato com empresas, mesmo com instituições, que elas tenham privacidade sobre seus próprios dados, ou que elas, enfim, assinem um termo dizendo que estão cientes os fins para os quais os dados pessoais delas serão utilizados. E isso não muda para a gente que faz pesquisa. Quando a gente costumava ir a campo no passado, eu mesma várias vezes fiz isso, eu simplesmente obtinha o consentimento da pessoa entrevistada com um gravador ou até mesmo através de um acordo verbal. Em nenhum momento eu levava termos escritos para as pessoas assinarem, explicando, detalhando os objetivos da pesquisa e a forma como os dados seriam utilizados. É claro que o acordo verbal é válido, é claro que o consentimento da gravação é válida, mas isso é um passo do processo de pesquisa. É importante assegurar, além do consentimento que a pessoa grave a sua voz e conte as suas histórias, é importante assegurar que os dados dela estarão protegidos e sob a sua cautela a partir do momento que ela resolve compartilhar com você. Claro que no momento em que eu fazia entrevistas, eu não pegava nada além do nome e talvez um pouco da data de nascimento e o telefone daquela pessoa. Ainda assim, isso já é considerado dado sensível, embora não seja nem RG, nem CPF, nem algum outro documento específico. Apenas o e-mail ou o contato de telefone já é um dado sensível, porque se, por exemplo, isso vaza para alguma empresa, a empresa pode ter acesso a isso e começar a ligar para oferecer produtos, para vender coisas para essas pessoas. Então, mesmo tendo poucos dados, pegando poucos dados das pessoas, é importante garantir que elas estejam protegidas, que os dados delas estejam protegidos. E por isso, recomenda-se agora, a partir do momento que a gente for a campo, a gente sim levar uns termos impressos para que as pessoas leiam, a gente consiga explicar os fins da nossa pesquisa, a gente consiga explicar que os dados estarão assegurados conosco e que em nenhum momento esses dados pessoais irão vazar, em nenhum momento esses dados pessoais irão ser passados a terceiros. E também no momento de fazer a minha análise desses dados, eu não citarei nomes e eu não vincularei nomes a outras informações pessoais. Isso de não citar nomes é uma prática muito comum já na pesquisa. A gente nunca cita nomes dos entrevistados e também não permite identificá-los de uma maneira que dê a entender quem seria aquela pessoa. Eu costumava sempre trocar os nomes dos meus entrevistados, colocar pseudônimos, ou às vezes mesmo nem identificava, apenas falava uma mulher de idade tal, mais jovem, mais velha, falou tal coisa. Quando eu colocava, por exemplo, uma citação, ou quando eu colocava um diálogo comigo. É importante ressaltar que a LGPD ela é um mecanismo de proteção da pessoa que concede os dados. Mas para nós pesquisadores ela tem um ponto positivo também, porque ela ajuda a profissionalizar e a organizar a nossa prática de pesquisa, que sempre foi muito solta, digamos assim, né? Eu realizei pesquisas acadêmicas por muitos anos e eu percebia como tudo era realmente muito solto. As pessoas passam consentimento verbal,
mas, enfim, não tinha qualquer cuidado, de fato. É claro que existe o código de ética dentro da academia que não vai divulgar esses dados para ninguém, nem se trata disso. Mas eu acredito que ficaria mais transparente até para o entrevistado, para o participante de uma pesquisa, realmente entender um pouco mais dos objetivos, de como esse dado será utilizado. Isso também faz parte do diálogo e da relação pesquisador-pesquisado, que eu até já falei em outros vídeos aqui, que tem que ser uma relação muito mais transparente. É óbvio que não dá para a gente esquecer que é uma relação de poder, não deixa de ser uma relação de poder, contudo, tem tudo para ser mais transparente. E eu acredito que esse mecanismo da LGPD também seja uma maneira de tornar para o participante muito mais claro o que a gente vai fazer, o que nós, acadêmicos, pesquisadores, fazemos com esses dados que a gente obtém. É imprescindível essa ida e vinda, esse vai e vem de informações, né? E também seria muito interessante se a gente conseguisse levar a essas pessoas o que a gente escreveu a respeito delas, e até para obter o crivo da aprovação. Olha, eu quero que isso conste no texto, isso daqui eu não quero que conste no texto. Então, são elementos, de fato, que permitem um diálogo maior e uma construção do saber científico amparado com a participação dos pesquisadores e dos pesquisados em diálogo constante. O que mais que a LGPD nos traz de novidade? O que mais que ela impacta nas nossas práticas diárias de pesquisa? Eu acredito que isso também traz à luz a forma como a gente vai armazenar as nossas entrevistas, ou as outras formas, né? As transcrições. Como que a gente vai armazenar? A gente vai armazenar na nuvem, a gente se assegura de estar num ambiente criptografado, num ambiente seguro, a gente se assegura de que é preciso garantir a segurança desses dados. Não é raro ouvir de pesquisadores: eu perdi todos os meus dados, o computador pegou um vírus. Tudo isso é muito perigoso. E a partir do momento que a gente está lidando com dados de outras pessoas, é importante sim a gente se assegurar de garantir essa segurança dos dados dessas pessoas. Nós somos os guardiões dos dados delas a partir daí, então a gente também tem que lidar com equipamentos que permitam essa segurança. Lidar com equipamentos, lidar com licenças. E o mais importante, terminada a pesquisa, terminada a investigação, depois desse vai e volta, né, de dados que a gente faz com os entrevistados, ou pelo menos deveria fazer, para que eles entendam o que a gente está construindo, que saber que a gente está construindo a partir da conversa com eles, o ideal seria descartar todos os dados, se aquela pesquisa de fato terminou. Mas como a gente sabe que, principalmente no ambiente acadêmico, esse dado ele vai ser reaproveitado para outros estudos no futuro, ou para desenvolver o raciocínio de outros estudos no futuro, ou mesmo para escrever um artigo com coisas que não necessariamente entraram no primeiro texto, ou mesmo para poder voltar a contactar aquelas pessoas e para construir, então, um saber, digamos assim, incremental, ou seja, que vai se conformando a despeito do passar do tempo, né? Porque a gente acaba tendo insights em temporalidades diferentes. O que eu sugeriria nesse caso é elaborar então um termo para que os entrevistados assinem, que a gente deixe bem claro que não é um único estudo, mas deixe claro que são vários estudos e que não tem uma duração específica. Porque se a gente disser que apenas é uma
para minha pesquisa de doutorado, para minha iniciação científica. Isso tem começo, meio e fim. E a partir daí que terminou a pesquisa de doutorado, teoricamente eu não poderia usar mais esses dados, uma vez que são outras finalidades que envolvem esses dados no futuro. Então é muito perigoso, é preciso deixar claro para o entrevistado a finalidade, os objetivos e a duração desses dados com o pesquisador. Isso impacta na construção da relação entre pesquisador e pesquisado? Obviamente. Eu não tenho dúvida que antes era muito mais fácil você dar uma explicada mais ou menos do que você está fazendo. Também ninguém entende esses acadêmicos, ninguém entende direito o que a gente faz. Então a gente fala que a gente está fazendo uma pesquisa e isso vai ficar na universidade, que é o que acontece geralmente, e as pessoas acabam falando e cedendo as informações. Mas não é o correto, né? O correto seria, de fato, explicar detalhadamente para que a gente está precisando tanto daqueles dados. E não há mal nenhum nisso. Eu acho que isso pode, inclusive, fortalecer a relação a partir do momento em que o pesquisador também se compromete a levar para o pesquisado o que ele está construindo em termos de saberes. Então, tem que ser, de fato, um conhecimento de mão dupla que vai se construindo. É claro, a palavra final vai ser sempre do pesquisador, ele que vai construir a teoria a respeito de tal e tal coisa, de tal e tal prática, mas com os inputs do pesquisado. Então, não se pode ignorar que essa relação ela tem que ser, de fato, mais transparente. E você, já está implantando a LGPD na sua pesquisa? Como tem sido? Conte pra gente as dificuldades e vamos dialogar mais a respeito. Quem sabe a gente consegue construir uma prática de pesquisa que seja democrática e abrangente para todo mundo.